Oi pessoal, aqui é o Adri e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Skip de Toilet, na verdade o What If, porque a criatividade já está acabando. E hoje nós vamos analisar o What Ifs do Matt, então a gente vai analisar alguns What If dele só porque hoje eu tô meio sem ideia de vídeo. Bem, o What If começa com um episódio 45 de Skip de Toilet, igual na luta entre o Cinema Man e o Titan Speakman corrompido, onde o Titan Speakman é jogado e fica atirando no Titan Cinema Man, mas o Titan Cinema Man joga uma privada no Titan Speakman. Então o Titan Cinema Man vai pra cima logo do Titan Speakman, mas o Titan Speakman dá mais um tiro nele. Então o Titan Speakman recua pra trás e fica atirando nele, mas então o Titan Cinema Man ativa seu jetpack e pula em cima do Titan Speakman. Então o Titan Cinema Man se aproxima do Titan Speakman e usa sua garra a conseguir arrancar a caixa de som. No momento que o Titan Speakman ia fugir, o Titan Cinema Man pega o pé do Titan Speakman e joga ele pra longe. Então o Titan Cinema Man vai pra cima do Titan Speakman e fica bem ali tentando arrancar aquele parasita. Então o Titan Cinema Man consegue arrancar aquele parasita do Titan Speakman. Então o parasita fica bem ali em choque e o Titan Speakman consegue se levantar. Então o Titan Speakman fica meio magoado com a coisa, então provavelmente ele vai voando até o G-Toilet, ou pra base dos Speakmans. Então o Titan Cinema Man esmaga aquele parasita Toilet, matando ele bem ali. Então o Titan Cinema Man sai da região, finalizando o primeiro What If desse vídeo. O What If acontece naquela cena do Titan Cameraman serrando a cabeça do mestre dos Scientists. Então o Titan Cameraman continua serrando, empurrando a garra do cientista pra longe. Então o cientista tenta usar sua caixa de som, mas não adianta muito, e o Titan Cameraman consegue finalizar o Mecha bem ali, conseguindo derrotar o Mecha bem ali, mas então atrás do Titan Cameraman aparece o G-Toilet 4,0. O G-Toilet consegue derrubar o Titan Cameraman com seus lasers e continua atirando nele, mas então o Titan Speakman ataca o jetpack do G-Toilet com seu núcleo. Mas o núcleo do Titan Speakman foi um pouco inútil, mas pelo menos conseguiu distrair o G-Toilet. Então o Titan Cameraman consegue se levantar bem ali, danificado ainda. Então o G-Toilet vai começar a se virar pra ele e cantar aquele hino Skibidi. Mas uma esfera roxa atinge o jetpack do G-Toilet. A gente percebe o teleporte do Titan TV Man chegando na região. Então o G-Toilet, que ainda era regão nessa época, decide fugir da região. Mas o Titan TV Man conseguiu sair do seu teleporte, mas o G-Toilet já tinha conseguido sair. Então ele vai olhar pro nosso Large Blue Cameraman. Próximo What If ocorre no episódio 47 de Skip de Toilet. O Cinema Man vai enfrentar o G-Toilet. Mas antes de atirar, o Titan Cinema Man ativa sua luz no G-Toilet. O G-Toilet fica atordoado. Mas então atrás do Titan Cinema Man aparece o Detainer 1.0, que consegue remover as duas caixas de som do Cinema Man, que conseguir segurar a TV. Mas então o Cinema Man usa sua caixa de som para conseguir atordoar o Detainer. Então ele continua usando a sua caixa de som até ativando a luz vermelha. Mas então bem ali no canto aparece o Ice Silent Toilet dando um tiro bem ali no Cinema Man. E o Detainer vai pra cima do Cinema Man, conseguindo remover a caixa de som. Então o Detainer fica segurando a cabeça do Titan TV Man. O Titan TV Man tenta arrancar a garra do Detainer, mas não funciona. Então bem ali atrás dele aparece um parasita Skibidi, conseguindo infectar o Titan TV Man antes do episódio 77. Então o Titan Speakman aparece bem ali na região infectado também. Então o G-Toilet fica muito feliz com a situação. Então a dupla de astros sai da região, provavelmente pra Mothership. E o Titan Speakman mata o Luke Cameraman. Esse próximo motivo ocorre no episódio 60 de Skip de Toilet, no momento que a dupla de astros ia finalizar esse G-Clone. Então o UFO ia carregando sua arma pra matar o G-Clone, mas então o cientista aparece igual no original pra salvar o Decoy. Ele fica brabo com a dupla de astros. Então em vez da dupla de astros sair, eles ficam sorrindo pros dois. Então bem ali no canto aparece um destruidor Astro Toilet e um obliterador. Então uma parte da frota Astro começa a aparecer na região, então a Mothership aparece também. Então o destruidor Astro Toilet vai derrubar o nosso cameraman. Então a armada Astro começa a atacar a dupla de Evils e o cientista começa a sair da região. Então o Decoy ficou para trás, então um destruidor Astro Toilet começa a atacar o Decoy, conseguindo eliminar o Decoy ali mesmo no episódio. Então uma parte da frota Astro provavelmente vai ir atrás do cientista. Então nós percebemos o Overseer bem ali, ele percebe o nosso cameraman. Então o Overseer carrega sua arma e mata nosso cameraman. Então esse What If ocorre no episódio 65 de Skip de Toilet, só que a dupla de Titans está na sua versão 1.0. Mas mesmo assim o plano do cientista era abandonar o Decoy ali mesmo, não ajudar ele. Então o cientista também sai da região. Então o Decoy fica chocado com essa traição, mas mesmo assim ele sabe que tá em vantagem. Então o Decoy começa a preparar todos os seus lasers. Então o Decoy foca no Titan Cameraman, mas o Titan Cameraman consegue se defender com aquele escudo. Então o Titan Speakman dá um tiro no Decoy, conseguindo fazer o headphone dele cair. Mas o blaster do Speakman já não é forte, imagina 1.0. Então o Decoy consegue se recuperar e ativa seus lasers, derrubando o Titan Speakman bem ali no chão. Então o Titan Cameraman dá um soco bem na cabeça do Decoy, subindo em cima dele, começando a queimar a cabeça do Decoy. Mas então o Decoy ativa seus lasers e começa a usar no Titan Cameraman para empurrar ele para longe. Então o Titan Speakman aparece na região e consegue ajudar seu parceiro. Então o Decoy fica com raiva e ativa todos os seus lasers no Titan Speakman, conseguindo derrubar o Titan de novo. Que impressionante. Então o Titan Cameraman ia pular em cima do Decoy de novo.
novo, mas o Decoy consegue desviar. Então o Decoy continua atacando o Titã Cameraman por trás, mas o Titã Speakman pula em cima do Decoy, conseguindo jogar ele pra longe. Então eles vão se enfrentar, mas então eles ouvem um barulho e olham pra cima, recebendo kamikazes. Então o Decoy consegue fugir, mas o Titã Speakman não. O Luke Cameraman foi atingido por um kamikaze. E aqui nós temos uma frase final do criador que ele disse sobre esse What If. Ele disse que o Decoy conseguiu fugir a tempo. E ele disse aqui que a dupla de Titans morreram nesse What If, porque a forma base era muito fraca. Então meio que os Skibidis ganharam nesse What If, mas ainda faltou o Titã TV Man. Esse próximo What If vai ocorrer no episódio 72 de Skibidi Toilet, onde vai acontecer a batalha entre o G-Toilet e o Detainer. Então o Detainer se prepara para enfrentar o G-Toilet. O G-Toilet começa a recarregar todos os seus lasers. O G-Toilet ativa todos os seus lasers no Detainer, mas o Detainer consegue absorver com facilidade. Então o Detainer transforma o laser do G-Toilet em esfera de energia e joga no G-Toilet, mas ele defende com seu escudo. Então o G-Toilet fica surpreso e o Detainer vaza da região. Então o G-Toilet fica olhando em volta para ver se acha o Detainer. Então o Detainer usa sua velocidade e consegue quebrar o óculos do G-Toilet. Então o Detainer ataca o G-Toilet de novo. Então o G-Toilet ativa seu escudo para conseguir se defender. Então o Detainer fica absorvendo uma parte do laser do G-Toilet. O Jimmy ativa seu capacete e usa uma esfera orbital verde no Detainer, conseguindo fazer uma explosão. Então o G-Toilet desativou seus lasers. Então o Detainer se levantou do chão todo destruído. Então o Detainer usa sua velocidade para ir para cima do G-Toilet, dando 2 tapas na cara dele. Então o Detainer gruda sua garra bem no capacete do G-Toilet e consegue arrancar. Então o Detainer consegue enfiar uma faca bem na cabeça do G-Toilet, mas o Jimmy é resistente. Então o G-Toilet consegue dar aquele grito e consegue empurrar o Detainer para longe. O G-Toilet fica catando o Detainer com seus lasers. O Detainer tinha atacado o G-Toilet, então o G-Toilet fica procurando ele, mas o Detainer conseguiu arrancar os 2 lasers de cima do G-Toilet. Então o G-Toilet começou a atacar o Detainer, mas o Detainer ficou absorvendo com uma garra. E ele jogou uma esfera orbital no G-Toilet, mas o G-Toilet conseguiu se defender com seu escudo. Então o Jimmy jogou uma esfera orbital no Detainer, mas o Detainer recusou. O Detainer fica feliz e o G-Toilet fica chocado, mas ele não desiste. Então do núcleo do G-Toilet aparece mais 2 esferas orbitais amarelas, que é jogado no Detainer, mas o Detainer consegue desviar, mas sem querer o Detainer absorve, mas o Detainer percebe que as esferas orbitais amarelas são inofensivas, então joga no G-Toilet. Então o Jimmy vai usar sua esfera orbital roxa no Detainer. O Detainer consegue absorver, mas então a garra do Detainer foi controlada e a garra começou a atacar o Detainer, e o G-Toilet começou a rir e também recarregar todos os seus lasers. Então a garra do Detainer ativou a faca bem na cabeça dele. Então o G-Toilet ativa todos os seus lasers e consegue derrubar o Detainer bem ali no chão, causando uma grande explosão e finalizando o Detainer. Então o G-Toilet percebe algo e decide sair da região com seu jetpack, finalizando esse What If de Skibidi Toilet. Mas agora bora pro próximo, onde esse próximo What If ocorre no episódio 47 de Skibidi Toilet, quando o Cinema Man aparece. Então o G-Toilet aparece normalmente e começa a atirar no Cinema Man, mas o Cinema Man usa sua luz vermelha. Então o G-Toilet tenta fechar o olho, mas não adianta muito, então o Cinema Man ainda se aproxima dele. Então chega aquele buçal o Skibidi Toilet, mas o Cinema Man usa sua garra e consegue matar ele. Então um kamikaze consegue acertar o Cinema Man, derrubando suas caixas de som. Então um Skibidi entrega um headphone junto com óculos pro G-Toilet. Então o Cinema Man vai atrás daquele Skibidi que tá atirando nele, então o Cinema Man usa seu jetpack e pula em cima dele. Então de repente aparece um braço pro G-Toilet poder usar e outro braço. Então o Titã Cinema Man fala pro G-Toilet. Então o Titã TV Man usa suas caixas de som no G-Toilet, mas então o G-Toilet aguenta e dá aquele grito e vai pra cima do Titã TV Man. Então o G-Toilet começa a usar suas armas bem no núcleo do Titã TV Man, mas ele fica se defendendo. Então o G-Toilet fica bem feliz que conseguiu derrotar o Titã, mas então Overseer chega. Precisamos conversar sobre algo importante. Termine sua batalha e vai para a base. Antes de mais nada, por que você está aqui? Preencha, depois eu digo, Commander. Então o Titã TV Man pulou em cima do G-Toilet, até conseguiu fazer o danificar, mas o G-Toilet empurrou ele pra longe. Seu merdinha. Então o G-Toilet ataca o Titã TV Man, mas o Titã TV Man conseguiu teleportar a tempo. Então o G-Toilet decide sair da região, finalizando esse What If. Então esse próximo What If ocorre no episódio 50 de Skibidi Toilet, onde nós temos alguns Skibidis atacando a base dos câmeras, onde o Fire Skibidi Toilet taca fogo em alguns cameramans, onde nós temos esse Skibidi atacando bem ali, mas então o G-Toilet aparece na sua versão 2,1. Então um tanque tenta atacar o G-Toilet, mas não adianta, e o G-Toilet destrói o tanque. Então ele continua destruindo a base dos cameramans, mas então eles ouvem um barulho bem ali. E o Titã Cameraman conseguiu chegar bem ali, derrubando o Skibidi Fire e matando esse Strider Laser Skibidi Toilet. Então esse Skibidi Marreta tenta atacar o Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman usa sua marreta e finaliza o Skibidi. Então o G-Toilet ataca o Titã Cameraman, mas na verdade ele vira seus lasers e vai pra cima do Titã com seu jetpack. Então o G-Toilet dá uma cabeçada no Titã Cameraman. Então o G-Toilet começou a usar seus lasers bem no núcleo do Titan Cameraman.
Cameraman. Mas então o Titã Cameraman pula em cima do G-Toilet, destruindo uma parte da base. Então o Titã Cameraman conseguiu jogar o G-Toilet bem ali por enquanto. Então o Titã Cameraman começou a queimar a cabeça do G-Toilet. Mas então dois kamikazes conseguiram atingir o Cameraman por cima. Então o G-Toilet continua atacando o Titã Cameraman, saindo de longe. Então o Titã Cameraman usa seu jetpack e consegue chegar perto do G-Toilet, usando suas metralhadoras nele. Essa batalha termina agora. Você tem razão. Acabou agora. Então o Skibidi Fire ia atacar o Titã Cameraman por trás, mas o Titã Cameraman dá um soco na cabeça dele e usa seu blaster, explode na cabeça dele. Então o Titã Speakman chegou bem ali em cima e começou a atacar o Titã Cameraman, mas o Titã Cameraman usa seu blaster, mas o Titã Speakman consegue desviar. Então o G-Toilet fala alguma coisa pro Titã Speakman e sai da região. Então depois de alguns minutos, o Titã Speakman olha pro Titã Cameraman e dá o dedo pra ele, saindo da região também. Então o Titã Cameraman olha pra nós e dá um like. Então ele pega a marreta dele que tá no chão e usa seu jetpack pra sair da região, finalizando o último what if desse vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais normal aqui do canal, porque eu estou sem ideias de negócio de Skibidi Toilet. Nem notícias sobre a Invisible narrativa está tendo muito. Teve sim um negócio da Next Level Webs contra a Invisible, mas é meio complicado. Mas se vocês quiserem eu posso trazer esse what if também dele. Mas agora, bye.